Existem alguns pontos que podem matar a rede social da nossa igreja e a gente nem percebe. A gente até publica, comunica, chama a galera para interagir, para engajar no conteúdo, mas parece que as coisas não andam, parece que não evolui, parece que o conteúdo não entrega, parece até que o Instagram ele está meio que nos afastando de entregar aquele conteúdo. Esses erros eles são muito comuns e são silenciosos e pode matar a nossa rede social de uma forma muito sutil, sem que a gente perceba. Eu sou Edu Rosendo, sou fotógrafo, videomaker há mais de 10 anos e lidero o time de criatividade da minha igreja. E durante todo esse tempo eu também já treinei igrejas pequenas e igrejas até um pouco mais estruturadas, falando sobre comunicação, sobre criatividade, sobre rede social. E dentro desses treinamentos eu notei que quase todas elas cometiam o mesmo erro. E sabe qual é ele? É achar que comunicar é somente publicar um aviso, um informativo da igreja. É um erro simples, mas muito fatal. Esse erro ele é fatal porque ele faz com que a rede social ela vire apenas um calendário, apenas um quadro de avisos digital. Todos esses avisos eles não têm nenhum tipo de contexto, não tem nenhum tipo de conexão, não tem nenhum tipo de estratégia aplicada nele. E aí, quando todos esses conteúdos estão indo para o ar, a gente se pergunta por que que ninguém curte, por que que ninguém comenta, por que que ninguém compartilha, por que que os visitantes não estão chegando na igreja através das redes sociais, e muito provavelmente é por conta disso. O conteúdo está sem conexão, está sem história, está sem contexto, está sem estratégia, ele está apenas sendo colocado de forma aleatória, como eu já comentei em um outro vídeo aqui no canal. Quando a gente resume os conteúdos da rede social, a agenda, ao que vai acontecer na igreja, a uma agenda digital, a gente perde a oportunidade de transformar pessoas, de contar histórias, de criar uma comunidade, de criar uma conexão, um senso de pertencimento daquelas pessoas que estão ali participando, já fazendo parte da igreja, mas também com aquelas pessoas que ainda estão para chegar, ainda estão para se aproximar da nossa comunidade. E o reino de Deus ele não é sobre avisos do que vai acontecer na igreja, mas ele é sobre uma mensagem, ele é sobre um propósito, ele é sobre uma intenção, uma transformação na vida de pessoas. Vamos fazer uma análise sobre marcas. Quando uma marca ela deseja vender um produto, vender uma camisa, ela não somente publica a foto daquele produto, daquela camisa com os preços. Muitas até às vezes fazem isso, mas de forma errada. Mas as grandes marcas, os grandes players digitais que estão atualmente no mercado, eles não têm feito isso. Eles têm criado conexão, eles têm contado uma história, eles têm criado um lifestyle, eles têm mostrado que aquele produto ele faz parte de uma pessoa, ele faz sentido para aquele público, para aquela pessoa que ele está querendo comunicar. E na igreja a gente deveria pensar dessa mesma forma, só que o que acontece é que muitas das vezes a gente acha que colocar estratégia no conteúdo da igreja não vai ser algo legal. Só que quando nós colocamos estratégia, nós conseguimos potencializar a mensagem que Cristo está nos dando. Então, quando nós mudamos a forma de publicar, por exemplo, um aviso de culto, e não colocar somente um aviso de culto, mas fazer as pessoas desejarem viver aquilo que é vivido em um culto, a transformação começa a acontecer antes mesmo daquela pessoa chegar no culto. Então, a gente precisa pensar de uma forma estratégica como comunicar a mensagem que nós estamos querendo comunicar. E aí é como eu sempre falo, a gente precisa ter intenção, direção, uma estrutura, não uma estrutura de equipamentos ou de local, mas uma estrutura de roteiro do que nós vamos publicar, do que nós vamos fazer. Não é somente publicar stories por publicar, mas os stories, por exemplo, eles precisam ter um porquê, eles precisam ter uma direção, eles precisam ter um caminho, uma estrutura roteirística de como ele vai acontecer, porque os stories, a ideia dele é de que ele conte a história do que está acontecendo naquele momento. A ideia que eu aplico na minha igreja hoje é a seguinte: os stories, ele precisa passar para quem está fora, para quem não está no culto, a mesma sensação de quem está no culto está tendo. Então, por exemplo, os nossos stories, eles não são mega editados, eles muitas das vezes eles são até super orgânicos.
porque a ideia é passar a energia, a ideia é passar a atmosfera que está acontecendo no ambiente. E isso faz com que quem está assistindo se sinta naquele momento ali e, principalmente, ele sinta o desejo de participar daquele momento no futuro, em uma outra oportunidade. Então, como eu posso mudar isso na minha igreja, nas redes sociais da minha igreja, para que eu consiga começar a ter um engajamento melhor, começar a ver a rede social crescer e, consequentemente, conseguir atrair novos visitantes, atrair novas pessoas a conhecerem a Cristo, a conhecerem a igreja, a visitarem a minha igreja? Como eu posso fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer é entender o propósito para cada conteúdo que você vai fazer. Depois você precisa entender que você não pode publicar por obrigação. Vou publicar porque eu preciso cumprir uma tabela, uma agenda, mas eu preciso publicar porque eu preciso gerar conexão nas pessoas. As pessoas precisam se conectar com esse conteúdo. Então, é melhor eu publicar menos conteúdo, mas publicar conteúdos assertivos e que vão engajar e que vão atrair pessoas, do que eu publicar todo dia vários conteúdos e nenhum conteúdo engajar. Então é melhor que eu publique, por exemplo, 3, 4 vezes na semana, mas publique conteúdos de valor, conteúdos que de fato vão gerar conexão, do que eu publicar todo dia um determinado conteúdo e não ter conexão, não ter atração, não ter resultado. O terceiro ponto é ter uma estratégia. Eu preciso ter uma estratégia. Estratégia não é manipular as pessoas, mas é direcionar elas com clareza. É eu dar para ela clareza sobre aquilo que eu estou comunicando, tá? Porque o que é que muitas das vezes acontece? Eu publico que vai ter culto domingo às 18 horas, mas eu publico de uma forma sem estratégia, sem clareza. Então eu não passo para a pessoa o porquê que ela precisa ir para aquele culto. Eu preciso pensar da seguinte forma: se é uma pessoa que nunca foi numa igreja, que não faz ideia do que acontece numa igreja, do que acontece no culto de domingo, que é o culto de domingo, se eu só colocar que hoje tem culto às 18 horas na minha igreja, eu não vou dar clareza para ela. Então, eu preciso ter estratégia, pensar de uma maneira que vai fazer com que a pessoa entenda que eu estou convidando ela para o culto. Então eu vou trazer informações mais claras, e aí eu vou criar um storytelling, vou criar um roteiro em um vídeo, talvez para que a pessoa entenda o porquê que ela precisa estar no culto, por que ela precisa ir para aquele culto de domingo, por que aquele culto de domingo é tão importante para ela estar presente. Então é ter estratégia para entregar essa comunicação de forma mais clara, né? Mais assertiva para essa pessoa. O quarto passo é basicamente mais ou menos ligado a todos os que eu falei anterior, porque é contar a história, é mostrar para as pessoas uma transformação, mostrar para elas uma transformação. A igreja, ela é feita de vidas, ela é feita de pessoas, e vidas, elas têm histórias, elas têm momentos, elas têm acontecimentos. Então é muito mais do que um aviso, do que eu dizer que hoje vai ter culto, por exemplo, mas é eu mostrar para elas que uma pessoa, uma vida foi transformada em um culto de domingo. Então vamos lá. Lembra do exemplo anterior que eu dei? De não dizer que o culto de domingo acontece às 18 horas, hoje tem culto às 18 horas, mas é eu pegar e mostrar para ela que uma pessoa teve um encontro com Deus e foi transformada. Eu pegar um testemunho de alguém que foi transformado em um culto de domingo. Talvez a pessoa não se converteu naquele culto de domingo, mas em um culto de domingo ela teve a experiência da vida dela naquele ano, naquele mês, ou até mesmo na história dela como cristã. Teve um culto de domingo que marcou a vida dela. E aí eu pego o testemunho dessa pessoa e gravo ele. Chamo ela para contar esse testemunho. Se ela não tiver interesse de participar aparecendo, porque é tímida, porque tem vergonha, eu peço para ela descrever. E aí eu transformo esse conteúdo em um carrossel, em uma história narrada sobre uma pessoa que conheceu a Cristo em um culto de domingo. Então eu mudo totalmente o contexto e agora eu conto uma história de uma pessoa, de uma vida que viveu aquilo dali. O quinto ponto é falar com quem está dentro da igreja, mas também com quem está fora, quem ainda está para chegar.
Como eu vou fazer isso? O nosso conteúdo ele precisa ser uma ponte de conexão. Ele precisa edificar os membros, mas ele precisa também atrair as vidas que ainda estão por vir. E aí, eu sempre falo lá no meu Instagram, se você ainda não me acompanha no Instagram, já fica aqui o convite, me segue lá no Instagram, sou Edu Rosendo. E eu sempre falo sobre isso, né? O conteúdo da rede social da igreja ele precisa de 3 pilares, que é o evangelístico, porque através do meu conteúdo eu vou comunicar com quem ainda está do lado de fora, então eu vou evangelizar. Depois eu vou pastorear, porque agora que a pessoa está se chegando, eu preciso pastorear ela. Pastoreio é diferente de discipulado, tá? Então eu vou pastorear essa pessoa. Pastorear o quê? É eu pegar todo aquele povo que está chegando, aquela multidão, e entregar uma mensagem para ela. E aí, se ela deseja ficar, se ela deseja se firmar, a gente entra no discipulado. É aonde eu vou entregar o caldo grosso, aonde eu vou, de fato, tratar as deformidades mais próxima daquela pessoa. E aí é o conteúdo que eu entrego para quem já está dentro. É o meu conteúdo de edificação, é o meu conteúdo do discipulado. Então eu trabalho sempre 3 pontos, né? O evangelístico, se o conteúdo ele é evangelístico, a intenção dele é alcançar quem ainda não está na igreja. Se ele é pastoreio, a ideia é alcançar as pessoas que estão se chegando na igreja, que estão se habituando ao contexto cristão. E o terceiro pilar, que é o do discipulado, é o conteúdo que já é para quem já é da igreja. E esses 3 conteúdos vai ter 3 linguagens diferentes, vai ter 3 maneiras diferentes de eu comunicar. Porque não dá para me falar na linguagem crentez para quem ainda vai ser evangelizado, porque se é um cara que nunca ouviu falar de Jesus na vida, ele não sabe nem sequer quem é Jesus. Então eu preciso apresentar primeiro quem é Jesus para ele. Então a linguagem do evangelismo é diferente da linguagem do discipulado. Então eu preciso trabalhar esses 3 pontos aí. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se você quer saber como eu trabalho esses 3 pontos no conteúdo da rede social, comenta aqui nesse vídeo, que aí no próximo vídeo a gente pode até falar sobre esses 3 pontos. Então, por fim, a gente vai trabalhar esses 5 pilares para corrigir este erro e ser mais estratégico, ser mais assertivo nos nossos conteúdos e de fato começar a ter resultado com os conteúdos da rede social da nossa igreja. Então, fechando assim, a rede social da nossa igreja ela é muito mais do que um mural. Ela pode ser um canal que vai levar vidas à salvação, a um discipulado, a uma comunidade, à comunhão, ao crescimento espiritual. Então, trate a rede social como um canal à parte da tua igreja, que vai cuidar da salvação, que vai cuidar do evangelismo, que vai cuidar do discipulado, que vai gerar comunidade, tá? A rede social da tua igreja não é a extensão do mural de aviso da tua igreja, muito pelo contrário. É a extensão do compartilhar, do anunciar, do comunicar a mensagem de Deus. É a extensão do ID da tua igreja. Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera da mídia da sua igreja, no grupo do WhatsApp da mídia da sua igreja, com seus pastores, com seus líderes, com a galera que faz parte da sua comunidade. Compartilha esse vídeo com eles e, claro, não esquece de deixar o teu comentário aqui e principalmente, né, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like. Eu sou Edu Rosendo, esse é meu canal. Por hoje é só. Valeu, falou e tchau.